No começo, eu achava que era só imaginação, mas os olhares que ele me lançava diziam o contrário. O namorado da minha melhor amiga me desejava, e eu fingia não ver. Até o dia em que ele encostou a boca no meu pescoço e sussurrou: "Você não tem ideia do quanto eu te quero." Eu deveria ter dito não, mas deixei acontecer. E foi o erro mais intenso e mais delicioso da minha vida. Meu nome é Lara. Tenho 28 anos, sou formada em design de interiores e até algumas semanas atrás tinha uma melhor amiga chamada Júlia. Nós éramos inseparáveis. Crescemos no mesmo bairro, passamos pelas mesmas crises amorosas e nos acompanhamos em quase tudo. Inclusive, quando ela começou a namorar o Bruno. Desde o começo eu senti algo estranho. O olhar dele era diferente quando me via. Era como se ele enxergasse mais do que devia, como se visse através da roupa, da pele, direto nos meus desejos mais escondidos. Bruno era do tipo silencioso, mas com uma presença marcante. Alto, moreno, com um olhar escuro que parecia prometer segredos e cumpri-los. No começo tentei ignorar. Afinal, ele era o namorado da minha amiga, intocável. Mas com o tempo, aqueles olhares viraram palavras. As palavras viraram toques. E o toque... Bom, o toque mudou tudo. Aconteceu numa noite chuvosa. Júlia tinha viajado. E Bruno apareceu na porta da minha casa, molhado, misterioso, perigoso e faminto. Tudo começou com uma mensagem inocente. "Oi, Lara. Júlia pediu para eu te entregar um livro que ela esqueceu. Posso passar aí hoje à noite?" Claro. Por que não? Chovia forte, e o som das gotas batendo na janela criava um clima que já parecia carregado. Quando abri a porta, Bruno estava ali, camiseta encharcada, cabelo molhado grudando na testa, e aquele olhar que me fez esquecer o próprio nome por alguns segundos. Ele entrou. O perfume dele misturado com a chuva me atingiu como um soco no estômago, ou talvez mais abaixo. Ofereci uma toalha, algo quente. Ele sorriu. "Você tá sempre tão acolhedora, né, Lara?" A maneira como ele disse "acolhedora" fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fingimos normalidade. Chá, sofá, conversa sobre nada. Mas os olhos dele não desgrudavam dos meus, ou da minha boca, ou da linha do meu pescoço, que a blusa levemente decotada não escondia. E então ele disse: "Você já percebeu como a gente se entende sem dizer nada?" Aquilo não era mais só brincadeira. Era provocação. E eu comecei a perder a noção do certo e errado. A tensão era quase palpável. Cada gesto dele parecia calculado. A maneira como tocava a xícara, como se aproximava demais para alcançar o açúcar, como se o ar ao redor de nós estivesse sendo lentamente queimado por algo que não se via, mas se sentia. Sentou-se ao meu lado no sofá, mais perto do que precisava. "Tá frio, né?" disse ele, abrindo levemente o cobertor que estava no braço do sofá. Sem pensar, deixei que cobríssemos nós dois. A proximidade do corpo dele me tirava o ar. Podia sentir o calor da perna dele tocando a minha, mesmo por cima do jeans. Ele me olhava, de perto, com intensidade. "Júlia tem sorte," ele disse de repente. Meu coração disparou. "Sorte?" "Sim, de ter você como amiga." As palavras eram doces, mas o tom era carregado de algo que não se dizia em voz alta. Silêncio. E então, como se guiado por algo mais forte que a razão, ele passou os dedos pela minha bochecha, devagar, como se memorizasse minha pele. "Você é linda, sabia?" Minha respiração falhou. "Bruno, me diz para parar." Eu não disse, porque naquele momento eu não queria que ele parasse. O toque dele deslizou do meu rosto para meu pescoço. Seus lábios não encostaram nos meus, mas pairaram tão perto que eu podia sentir o calor da respiração dele. "Eu sonho com você, Lara, mais do que deveria." Minha razão gritava que era errado.
Mas meu corpo gritava mais alto. Quando nossos lábios finalmente se tocaram, o mundo pareceu desacelerar. Não houve pressa. Foi um beijo carregado de tensão reprimida, de desejo acumulado por noites em que fingimos não nos notar. Um beijo que dizia: eu esperei demais por isso. Minhas mãos se enroscaram na camiseta dele. As dele desceram pela curva da minha cintura, explorando, segurando, desejando. O cobertor caiu no chão. Não havia mais disfarces. O corpo dele caiu sobre o meu com um peso delicioso. Não era brutal. Era firme, quente, controlado. Como se ele soubesse exatamente onde pisar, onde pressionar, onde provocar. Meus dedos passeavam pelas costas dele, sentindo os músculos contraírem sob a pele molhada da chuva. A camiseta que ele ainda usava colava no corpo, mas em segundos, eu mesma puxei por ela, revelando cada centímetro daquele peito que tantas vezes evitei encarar. Ele me olhou como se tivesse esperado anos por aquilo. Como se cada toque fosse sagrado. Como se meu corpo fosse altar. E ele, o devoto. A boca dele desceu devagar, da minha clavícula até o centro da minha barriga. Cada beijo deixava um rastro morno, úmido e insuportavelmente lento. Eu me arqueava involuntariamente, implorando sem palavras por mais. Você não precisa pedir, ele sussurrou, com um sorriso de canto. Eu vou te dar tudo. E deu. Seus dedos, firmes, mais gentis, traçavam caminhos entre meus montes, passando pelas curvas com reverência. Não havia pressa. Era como se ele quisesse me decifrar inteira. Como se estivesse memorizando cada reação minha, cada arrepio, cada tremor, cada suspiro contido. Quando finalmente desceu entre minhas coxas, não foi abrupto. Ele se acomodou ali, no espaço mais íntimo entre meus pensamentos e os meus desejos. Seus lábios roçaram a parte mais sensível do meu corpo por cima da roupa, provocando um calor úmido que se espalhou do ventre até a nuca. Você já estava me esperando assim, não estava? Eu mal conseguia responder. Minha respiração era entrecortada, pesada, desesperada por um alívio que ele não parecia disposto a conceder tão cedo. Ele brincava com a beirada da minha calcinha como se estivesse abrindo um presente com as mãos amarradas. Com desejo, mas com adoração. Quando finalmente deslizou o tecido, o ar frio da sala encontrou minha pele já em brasa. Mas foi o calor da boca dele que me incendiou por completo. Seus movimentos eram lentos, circulares, precisos. Como se ele conversasse com o meu corpo, fazendo perguntas com a língua. E o pior, ele ouvia as respostas. Minhas pernas tremiam e meu corpo se arqueava, procurando algo que ele controlava com maestria. Quando senti os dedos dele me invadindo, suaves, molhados do meu próprio desejo, deixei escapar um sussurro que ele abafou com a boca no meu ventre. Era como se cada gesto dele fosse uma dança. E eu, o instrumento. Meus músculos se contraíam involuntariamente a cada investida delicada, e ele sabia. Sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Você é mais sensível do que eu imaginava, ele murmurou com a voz grave, tão receptiva. O ritmo dele aumentou, a língua acompanhando os movimentos dos dedos, e eu não consegui mais fingir controle. A explosão veio como uma onda, quente, molhada, arrebatadora. Mas ele não parou. Nem quando meu corpo inteiro vibrou. Nem quando minhas mãos agarraram os cabelos dele. Nem quando eu o puxei para cima e implorei, com o olhar, por mais, e ele me deu. Entrou em mim com a mesma intensidade com que me olhava. Lento, profundo. Como se estivesse se moldando ao meu corpo. Como se me habitasse. A cada movimento, meu nome escapava dos lábios dele como um feitiço. E o meu corpo, suado, arrepiado, entregue, respondia como se já fosse dele há muito tempo. Não havia mais certo ou errado, só a certeza de que ele me conhecia mais do que eu mesma, e de que depois daquela noite, ninguém mais conseguiria tocar meu corpo sem que ele estivesse ali, mesmo que só na lembrança.
O corpo dele se movia dentro do meu com precisão instintiva. Era como se nossos ritmos tivessem sido programados para se encontrarem naquele instante exato. Ele me preenchia por completo. E não era só físico, era algo mais. Como se a cada investida lenta, profunda e carregada de intenção, ele estivesse me dizendo algo que palavras nunca dariam conta de expressar. Eu o olhava nos olhos, e por um momento deixei cair todas as máscaras. Era desejo, sim. Era luxúria, entrega, fome. Mas havia também carinho, cuidado. Como se, ali, no meio de tanto calor, tivesse nascido um tipo de ternura, crua, inesperada e impossível de negar. Ele se apoiou em mim com um antebraço firme, o outro deslizando pelos meus cabelos como se me embalasse. Eu queria que isso durasse para sempre. Ele murmurou, com a respiração falhando. Meus dedos tocaram o rosto dele, sentindo o suor que escorria pela têmpora, e o puxei para um beijo lento. Nossos corpos ainda se moviam, mas agora com mais suavidade, como se estivéssemos explorando o outro lado do prazer, aquele que toca a alma. E então eu senti aquela pressão crescente, quente, insuportavelmente boa, que começa na base da coluna e explode pelo corpo inteiro. Meu ventre se contraiu em ondas que pareciam não ter fim, enquanto um som baixo, abafado pelo peito dele, escapava da minha garganta. Bruno cravou os dedos em minha cintura e gemeu o meu nome, não alto, não bruto, mas como quem reza, como quem agradece. E ali, no meio da bagunça do sofá, dos lençóis no chão, das roupas espalhadas, nossos corpos se dissolveram juntos, num gozo profundo, molhado, silencioso e, de alguma forma, triste, porque sabíamos, nada voltaria a ser como antes. Ficamos ali, em silêncio. Nossos corpos ainda entrelaçados, suados, ofegantes, mas estranhamente calmos. Como se o mundo tivesse parado por alguns minutos para nos assistir desmoronar. E gostar. Bruno ainda me tocava, como se não quisesse esquecer a textura da minha pele. Como se cada segundo a mais sobre mim fosse uma forma de negar o que acabara de fazer. Ela vai saber, ele disse finalmente. Assenti em silêncio. Eu também sabia. Júlia era inteligente, intuitiva. E mulher reconhece no silêncio do outro quando algo muda. Você se arrepende? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro no meu ouvido. Pensei por alguns segundos, encarando o teto da sala, as luzes fracas refletindo as gotas de chuva que escorriam pela janela. Não me arrependo de ter sentido, mas talvez me arrependa de ter deixado acontecer. Bruno se levantou devagar, recolheu a camiseta do chão e a vestiu sem dizer nada. Parecia mais vazio do que quando chegou. Na porta, ele se virou uma última vez. Se ela perguntar, eu assumo tudo. Sorri de lado, sem força. Não precisa. Ela não vai perguntar. Ela já sabe. E o silêncio entre nós gritou mais do que qualquer confissão. Ele saiu. E eu fiquei ali. Com os lençóis bagunçados, o perfume dele ainda grudado em mim. E uma certeza amarga escorrendo pelos lábios. Não sou mais a melhor amiga dela, mas por uma noite, fui tudo o que ele precisava. Eu perdi a melhor amiga, mas ganhei um vício que ainda bate na minha porta quando chove.